Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Hoje vamos ler Ezequiel, do capítulo 7 ao capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel. Chegou o fim chegou. Sobre os quatro cantos da terra, agora fim chegou. Sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês, eu os julgarei, segundo os seus caminhos, e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei. Pelo contrário, eu darei a você o que vocês merecem por seus atos e farei com que paguem por todas as suas abominações. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Calamidade após calamidade, eis que vem, chegou o fim. O fim chegou, já despertou contra você. A sua sentença chegou, morador desta terra. Chegou a hora, o dia está próximo, dia de tumulto e não de alegria. Sobre os montes, agora em breve derramarei o meu furor sobre você e cumprirei a minha ira contra você. Eu os castigarei segundo os seus caminhos e os farei pagar por todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade e eu não o pouparei. Segundo os seus caminhos, assim os castigarei e os farei pagar por suas abominações. E vocês saberão que eu, Senhor, sou o que castiga. Eis o dia, eis que chegou, brotou a sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a arrogância. A violência se ergueu para servir de vara de maldade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem da sua riqueza, nem da sua glória. Chegou a hora, o dia está próximo. Quem compra não se alegre, quem vende não se entristeça, porque a ira cairá sobre todos eles, porque o vendedor não tornará a possuir aquilo que vendeu por mais que viva. Porque a profecia contra todos eles não será revogada, e por causa da própria maldade ninguém preservará a vida. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira cairá sobre todos eles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Quem está no campo morre a espada, e quem está na cidade, a fome e a peste a consome. Se alguns deles fugindo escaparem, estarão pelos montes, como pombos dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos desfalecerão e todos os joelhos se desfarão em água. Vestirão roupa feita de pano de saco, e o terror tomará conta deles. Todos os rostos ficarão cobertos de vergonha, e todas as cabeças serão rapadas. Jogarão a sua prata nas ruas, e o seu ouro será tratado como se fosse sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhe encherão o estômago. Porque a prata e o ouro foram o tropeço que os levou a cair em iniquidade. Dessas preciosas joias fizeram seu objeto de orgulho e fabricaram as suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Por isso, fez com que essas coisas se tornassem como sujeira para eles. Entregarei tudo isso nas mãos de estrangeiros por presa, e aos ímpios da terra por despojo. Eles a profanarão, desviarei deles o rosto, e profanarão o meu tesouro. Ladrões entrarão nele e profanarão. Preparam a corrente, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade cheia de violência. Trarei aqui as piores nações que tomarão posse das casas deles. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. A destruição está a caminho, eles buscarão paz, mas não haverá paz. Virá miséria sobre miséria e um rumor após outro. Buscarão visões de profetas, de sacerdote, perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei estará de luto, os príncipes vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Vou tratá-los segundo a sua conduta, e os julgarei pelos seus próprios critérios, e eles saberão que eu sou o Senhor. Segunda visão de Isaías. Numa idolatria em Jerusalém. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa, e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de um homem, do que parecia ser a sua cintura, e daí para baixo era fogo, e da cintura para cima como o resplendor do metal brilhante. Ele estendeu algo em forma de mão, e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Eis que ali estava a glória de Deus de Israel, como na visão que eu tive do vale. Ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte.
Olhei para lá e eis que do lado norte, junto ao portão do altar, na entrada, estava esta imagem dos ciúmes. Então ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar. Para quê? Eu me afasto do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que essas. Ele me levou à entrada do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, escave aquela parede. Escavei a parede e eis que havia uma porta. Ele me disse: Entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei. Eis que na parede em todo o redor estavam gravadas figuras de animais que rastejam e de animais impuros e de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, no meio deles. Cada um tinha na mão o seu incensário e subiu uma nuvem do incenso. Então me disse: Filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens? Pois diz: O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Também me disse: Você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo? Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor. E eis que estavam ali mulheres, assentadas, chorando pelo Deus Tamuz. Ele me disse: Você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. E eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto voltado para o leste. Adoravam o sol virados para o leste. Então me disse: Você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e a tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo no seu nariz. Por isso também os tratarei com furor. Os meus olhos não terão piedade. E eu não pouparei, ainda que grite aos meus ouvidos em alta voz. Nem assim os ouvirei. Capítulo 9. Então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: Venham cá, vocês que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens pelo caminho no portão superior que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou a um homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: Passe pelo meio da cidade e pelo meio da Jerusalém e marque com um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouviu o Senhor dizer aos seus outros homens: Passem pela cidade após ele e matem, que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Mate os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproxime de ninguém que tiver um sinal na testa. Comece pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. E ele me disse: Contaminem o templo, encham de mortos seus átrios, vão. Eles saíram e começaram a matar na cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho, caí com o rosto na terra e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, será que vai destruir todo o restante de Israel, derramando o seu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Quanto a mim, os meus olhos não terão piedade, e não pouparei ninguém. Eu lhe darei o que merecem por seus atos. Então o homem, que estava vestido de linho, que tinha um estojo de escriba à cintura, relatou dizendo: Fiz com que me ordenaste. Capítulo 10. Olhei e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, havia algo como uma pedra de safira, e que parecia ser um trono, e falou ao homem vestido de linho: Vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e encham as mãos com as brasas acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas por sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam ao lado sul do templo. Quando o homem entrou, e uma nuvem se encheu no átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu de nuvem, e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem, vestido de linho, que fosse tirar fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e pôs nas mãos do homem
que estava vestido de linho, no qual pegou e saiu. Os querubins tinham deixado de suas asas o que parecia ser mão humana. Olhei, e eis 4 rodas, junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência. Era como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando se moviam. Para onde a primeira roda ia, as outras seguiam. E elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos e as asas, e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, pude ouvir que foram chamadas de giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era o rosto de querubim, o segundo, rosto humano, o terceiro, rosto de leão, e o quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram, estes eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem à terra, as rodas não se separavam deles. Quando eles paravam, as rodas paravam, e quando eles se elevavam, as rodas também se elevavam, porque o espírito dos seres viventes estava neles. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram para a terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tem 4 rostos e 4 asas, debaixo das asas, o que parecia mãos humanas. A aparência do seu rosto era como dos rostos que tinham visto junto ao rio Quebar. Tinha o mesmo aspecto, eram os mesmos seres. Cada um andava para a sua frente. Capítulo 11. Então o Espírito se levantou e me levou ao portão leste da casa do Senhor, a qual dá para o leste. À entrada do portão estavam 25 homens. No meio deles vi Jazanias, filho de Azul, e Palatias, filho de Benaías, chefes do povo, e disse-lhe: Filho do homem, são estes os homens que planejam mal e dão conselhos perversos nessa cidade? Eles dizem: Não está próximo o tempo de construir casas? Essa cidade é a panela e nós somos a carne. Portanto, profetize contra eles, profetize, ó filho do homem. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: Fale assim, diz o Senhor. É isso que vocês estão dizendo, ó casa de Israel, porque eu sei que passa pela mente de vocês. Vocês multiplicam seus mortos nesta cidade, e se encheram as ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os mortos que vocês largaram no meio da cidade são a carne, e a cidade é a panela. Quanto a vocês, eu os expulsarei da cidade. Vocês ficarão com medo da espada, mas é a espada que trarei sobre vocês, diz o Senhor Deus. Levarei vocês para fora da cidade, e os entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei juízos entre vocês. Vocês cairão a espada, nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, e vocês não serão a carne dentro dela. Nos confins de Israel eu os julgarei, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não andavam nos meus estatutos, nem executaram os meus juízos. Pelo contrário, agiram segundo o juízo das nações que estão ao redor de vocês. Enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaías, morreu. Então caí com o rosto em terra. Clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, os seus irmãos, os seus próprios irmãos, os seus parentes e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os moradores de Jerusalém disseram: Afaste-se do Senhor. A nós aqui esta terra foi dada como herança. Portanto, diga: Assim diz o Senhor Deus: Embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, e embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Por isso diga: Assim diz o Senhor Deus: Eu os ajuntarei do meio dos povos, eu os recolherei das terras por onde foram espalhados, e lhe darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhe darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executes. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhe darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito se levantou, e me levou a Caldeia, que junto dos exilados, numa visão pelo Espírito de Deus,
e a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor havia me mostrado. Capítulo 12. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, você mora no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve. Porque casa rebelde, filho do homem, prepare a bagagem de exílio durante o dia, à vista deles. Vá para o exílio. Do lugar onde você está, vá para o outro lugar, à vista deles. Talvez eles entendam, embora sejam casa rebelde, à vista deles durante o dia, traga para fora a sua bagagem de exílio. Depois à tarde saia à vista deles, como se estivesse indo para o exílio. Abra um buraco na parede à vista deles e saia por ali. À vista deles, ponha a bagagem nos ombros e saia por ela, quando já for escuro. Curva o rosto, para que você não possa ver o chão, porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel. Como me foi ordenado, assim eu fiz de dia. Levei para fora a minha bagagem de exílio. Depois à tarde, com as minhas mãos, abri um buraco na parede, saí quando já era escuro, levando nos ombros a bagagem à vista deles. Pela manhã, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não lhe perguntou o que você estava fazendo? Pois diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, essa sentença refere-se ao que governa em Jerusalém, a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diga, eu sou um sinal para vocês, como eu fiz, assim será feito com eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros a bagagem, e no escuro sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que os seus olhos não vejam o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Eu o levarei para a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não verá. Ainda que venha a morrer ali, espalharei aos quatro ventos todos os que para o ajudarem estão ao redor dele, e todas as suas tropas. Irei atrás deles com a espada na mão. Saberão que eu sou o Senhor. Quando eu dispersar entre as nações e os espalhar por outras terras, deixarei que alguns poucos escapem da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações, para onde forem, saberão que eu sou o Senhor. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, você comerá o seu pão com tremor, e beberá a sua água com estremecimento e ansiedade. E você dirá ao povo da terra: Assim diz o Senhor Deus, a respeito dos moradores de Jerusalém, da terra de Israel: eles comerão o seu pão com ansiedade e beberão a sua água com espanto, porque a terra deles será despojada de tudo que contém por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação, e vocês saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Os dias passam e as profecias fracassam. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: darei um basta neste provérbio, e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes, os dias vêm vindo, as profecias vão se cumprindo, porque não haverá mais nenhuma profecia falsa, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será adiada. Porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Enquanto vocês, que são casa rebelde, ainda estiverem vivos, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: as visões que esse homem tem se referem a dias futuros, e as suas profecias tratam de tempos distantes. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor. Palavra de hoje, pastor Daniel.